Graça e paz. Pela graça de Deus, estamos de volta em mais um culto da Igreja Batista Nova Vida, da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Convidamos você a participar desse culto conosco, não apenas assistir a uma programação, mas cultuar ao nosso Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações e dar o seu like. Isto vai ajudar o nosso canal a ser mais conhecido e poderemos também estar enviando notificações para você. Que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Nova Vida, Valinhos, São Paulo. Convidamos você para, nesse instante, fazermos uma oração e pedirmos ao nosso Deus que nos abençoe com toda a sorte de bênçãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, nós elevamos a nossa voz aos céus em oração e pedimos que o Senhor traga sobre nós a sua unção, a sua graça e o seu favor. Que este tempo em que nós estaremos cultuando ao Senhor seja um tempo rico, precioso e que na tua presença, ó Deus, todos nós possamos desfrutar de paz e grande alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Santo.
todo meu ser, consagro a ti, Senhor, desde o meu acordar, por todo caminhar, o teu querer vou cumprir, teu é o meu coração e todo meu ser, consagro a ti, Senhor, desde o meu acordar, por todo caminhar, o teu querer vou cumprir. É o meu maior desejo de honrar, Senhor, de todo o coração, te adorar, te adorar. Tudo que sou, vou te entregar em adoração, me ofertar. Teu é o meu coração e todo meu ser, consagro a ti, Senhor, desde o meu acordar, por todo caminhar, o teu querer vou cumprir, teu é o meu coração e todo meu ser, consagro a ti, Senhor, desde o meu acordar, por todo caminhar, o teu querer vou cumprir. O teu querer vou cumprir.
Nesse instante, vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Convidamos você para mais uma vez orarmos ao nosso Deus, e nesse momento queremos orar pelas crianças que estão nos assistindo, por cada família, e pedimos que os seus pais, se possível, coloquem as mãos sobre os seus filhos e oremos por eles agora. Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença e em nome do Senhor Jesus nós elevamos os nossos pensamentos a Ti em oração. E clamamos, ó Deus, para que nesse instante a Tua graça, que é sem igual, a Tua graça que é extraordinária, seja derramada sobre cada vida que está conosco nesse instante. Oramos pelas nossas crianças, pedimos que o Senhor as guarde, pedimos que o Senhor as livre do mal, pedimos que o Senhor derrame sobre elas paz, alegria e gozo. Oramos também, Senhor, por todas as pessoas que estão enfrentando, Senhor, áreas difíceis nesses dias, ó Deus, na batalha contra o coronavírus. Oramos pelos médicos, oramos pelas equipes de enfermagem, oramos por aqueles que atendem nos hospitais, oramos por aqueles que trabalham em transportes, oramos pelos caminhoneiros, oramos, ó Deus, pelos policiais, oramos pelos bombeiros, pelos socorristas, por todos aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente contra esta pandemia. Pedimos que o Senhor também cuide dos idosos, que o Senhor guarde os nossos idosos, livrando-os da morte, livrando-os do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo
Nesta noite queremos lhe convidar para ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Que o Espírito Santo use esta palavra para ministrar ao nosso coração nesta noite. Que você possa ser abençoado e também receber um ensino da palavra de Deus para fortalecer e edificar a sua fé. O tema da nossa ministração nesta noite é chegado o fim? Muitas pessoas têm perguntado: o fim chegou? Será que esses acontecimentos, será que toda esta pandemia do coronavírus é um sinal de que o fim é chegado e de que a vinda do Senhor está prestes? Responder a esta pergunta não era uma tarefa tão simples. É preciso um olhar atento às Escrituras para que não respondamos coisas que não têm a ver com as Escrituras. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos claramente, de acordo com as palavras de Jesus, que o momento em que estamos vivendo caracteriza uma evidência de que as profecias, de que as palavras ministradas por Jesus são reais e verdadeiras. Jesus nos disse claramente que aconteceriam epidemias, mas ele deixa muito evidente que estas epidemias não são o fim, mas apenas o começo, mas apenas o princípio das dores. Desde que surgiu o coronavírus, o mundo tem visto dia após dia que o número de pessoas que morrem aumenta de uma maneira assim assustadora. Nações e mais nações estão sendo afetadas pelo vírus e todos os dias mais pessoas estão sendo contaminadas e mais pessoas estão morrendo. Mas isto não é um sinal de que Jesus está voltando, de que Jesus vai voltar hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas sim o princípio de dores que apontam claramente que toda construção humana está por um fio. Como nós dissemos em pregações anteriores, uma crise como esta revela a fragilidade humana. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa capacidade, confiamos nas nossas estratégias. Entretanto, tudo o que nós construímos, de repente, ruiu como um grande castelo de areia. Então, faz-se necessário olhar para as Escrituras e olhar para uma passagem como esta, para que entendamos o que está acontecendo conosco. A Bíblia nos diz claramente que os dias que estavam por vir, no tempo, enquanto Jesus falou isso com os discípulos, esses tempos seriam marcados por diversos sinais. E o texto nos dá diversos sinais. Mas aqui eu quero falar de 3 desses sinais que precisamos estar bem atentos. O primeiro deles está escrito no versículo 8, quando Jesus disse: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente
a igreja precisa discernir o espírito de engano que precederá a vinda do Senhor. Hoje todos nós conhecemos uma expressão que tem sido utilizada o tempo todo, a famosa fake news. Todo mundo já ouviu falar de uma tal de fake news. E o que é uma fake news? É uma notícia falsa, uma notícia mentirosa. Na sua origem é uma grande mentira, que vem com o intuito de causar alarde, de causar pânico, de causar desespero, ou de chamar a atenção das pessoas para algo que quem escreveu gostaria que esta pessoa estivesse olhando. E o Senhor Jesus diz claramente que nós não podemos ser enganados. Temos visto mensagens para todos os lados, de pessoas dizendo, chegou a hora, é mais uma profecia, se cumpriu. Nós precisamos olhar para a Escritura. A Escritura é a nossa base profética. A palavra de Deus é a nossa base profética. E Jesus diz claramente que estas coisas seriam sinais que precederiam sim o tempo da sua vinda, mas que ainda não seria o fim. É muito importante olharmos para a Escritura quando ela nos diz que muitos aparecerão dizendo que eles são o Cristo. Não tem sido incomum encontrarmos pessoas afirmando que são o Cristo e que as pessoas devem segui-los ou que nós devemos segui-los. Devemos olhar para o que a palavra de Deus nos diz, e se ela nos diz claramente para não sermos enganados, é porque existe o perigo, claro, de alguém que é cristão ser enganado. Por isso fique atento, quando ouvir qualquer notícia dessa natureza, não se deixe iludir, vá para a palavra de Deus, olhe o que o Jesus nos falou, olhe o que o Senhor nos disse. É preciso que a igreja tenha um espírito de discernimento para perceber claramente o engano que dominará o mundo. E nós estamos vivendo um tempo em que há muito engano. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas notícias falsas percorrem o mundo numa velocidade absurda. E nós, como igreja, como devemos enfrentar tais mentiras? Existe somente uma maneira: nenhuma mentira resiste à verdade, e a verdade que temos é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é a palavra viva do Senhor, e esta palavra viva e poderosa pode vencer qualquer mentira. Ninguém que tenha aparecido dizendo que é o Cristo merece credibilidade. Ninguém que tenha aparecido com alguma profecia dizendo determinadas coisas acerca de Jesus também merece credibilidade. O que nós temos que olhar é o que a palavra de Deus nos diz, é o que a Bíblia nos diz. É preciso discernir o espírito de engano que prevalecerá nos dias que antecederão a vinda do Senhor. E isto revela uma outra coisa, revela claramente que Satanás, que é o pai da mentira, atuará de todas as formas para iludir, para enganar, porque ele sabe que o seu tempo está chegando. Nós, como cristãos, não devemos ser propagadores do engano. Nós, como cristãos, não devemos ser propagadores da mentira. Nós não devemos ser ajudadores de Satanás a difundir mentiras. Por isso, quando recebemos qualquer notícia, seja ela de que natureza for, antes de passarmos adiante, devemos verificar, ir atrás. E se não conseguirmos ver a sua autenticidade, não devemos levá-la adiante. A segunda coisa que gostaríamos de enfatizar é o que a Bíblia nos diz sobre as epidemias. O texto de Lucas deixa muito claro, no versículo 11, que uma das coisas que caracterizará o princípio das dores será a epidemia. As epidemias fazem parte do cenário que antecede a vinda do Senhor, mas ainda não é o fim. Se você está achando que esse coronavírus ou qualquer outro vírus que possa aparecer vai indicar claramente que Jesus está voltando ou que nos próximos dias ele voltará,
isso também não corresponde à realidade. A Bíblia nos fala das epidemias, sim, e haverá muitas outras epidemias. Epidemias que causarão danos terríveis e que mostrarão que o ser humano, por mais bem preparado que esteja, por mais bem estruturado que esteja, não tem segurança. A Bíblia é muito clara, lá no livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. O homem não pode garantir paz, o homem não pode garantir segurança, o homem não pode garantir sustentação. Somente a palavra de Deus. Somente Deus, por meio da sua palavra, é que nos dá segurança para enfrentar os tempos do engano. Somente Deus, por meio da sua palavra, é que nos dá força para enfrentar as epidemias. Ah, sim, um tempo de epidemia, mas esse tempo de epidemia não é o fim das dores, mas sim o princípio das dores. E sem dúvida, Deus irá usar esta situação para quebrantar o coração das pessoas, principalmente daqueles cujos corações estão endurecidos, cujos corações são incrédulos. Muitas pessoas que abandonaram a fé, muitas pessoas que abandonaram a vida com Deus, muitas pessoas que abandonaram a comunhão cristã, estão agora desesperadas. Então, é tempo para se desesperar, sim. É tempo para você se reconciliar com Deus. É tempo para você voltar a caminhar com Deus. Então, lembre-se, haverá um tempo em que muitas mentiras serão difundidas em todo o mundo. Mentiras de toda a natureza. Mas devemos ficar atento aqui às mentiras que que dizem respeito à pessoa de Cristo. Pessoas que se identificam como sendo o próprio Cristo, ou pessoas que aparecem como sendo profetas enviados por Cristo. Em terceiro lugar, precisamos estar atentos a uma outra palavra de Jesus. Irmãos, não é possível a nós, mortais, definir com clareza em que tempo o Senhor virá. Mas nós podemos fazer algo, porque há algo da parte de Deus destinado a nós nas Escrituras. A Bíblia nos diz claramente que nós não devemos ficar assustados. Recebi diversas mensagens de alguns crentes com muito medo. Tive a oportunidade de visitar alguns crentes antes dessa pandemia se expandir tanto, e eles já estavam com muito medo. E por que estavam com medo? Estavam com medo porque estavam inseguros com relação ao que poderia acontecer. Meu querido, de fato, insegurança é uma coisa que tem a ver conosco. Nós não temos o controle, mas o Senhor diz: não vos assusteis. Eu e você somos chamados por Deus, eu e você temos uma vocação divina para viver em paz, viver em segurança, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis. Olhe para o que o Senhor nos diz na sua palavra. O versículo 9, ele deixa muito claro: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a postura de quem está em Cristo é a postura da segurança. Não da segurança que se fundamenta na ciência, não da segurança que se fundamenta nas armas, não da segurança que se fundamenta no conhecimento humano, mas da segurança que há no nosso Deus. Como eu li no Salmo 46, Deus é refúgio e fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Todas essas evidências apontam para uma realidade: a vinda do Senhor é certa. Não sabemos ainda quando será isso. Não sabemos em que momento Ele virá. Mas não temos dúvida de que o Senhor virá. E Ele levará a sua igreja para reinar com Ele.
Se você não tem esta segurança, meu querido, abra o seu coração para Cristo, convide-o para ser seu Senhor e seu Salvador, convide-o para entrar na sua vida, e Ele lhe dará a segurança para enfrentar não somente esta epidemia, mas tantas outras que ainda virão sobre a face da terra. Lembre-se, o coração do ser humano pode fazer muitos planos, mas somente Deus tem a resposta certa. A igreja do Senhor precisa voltar a cantar, precisa voltar a proclamar que a vinda de Jesus é certa. A igreja do Senhor precisa cantar novamente que Jesus voltará. A igreja do Senhor precisa voltar a cantar com muito entusiasmo e com júbilo que a vinda do Senhor é certa. Sim, mas nós não precisamos ter medo. Aleluia. A Bíblia nos diz claramente que o dia do Senhor não vai nos pegar de surpresa, porque nós já estamos esperando. A última oração do livro do Apocalipse é uma palavra que diz: ora vem, Senhor Jesus. É o anseio, o desejo de que Jesus Cristo venha. E você, está preparado para a vinda do Senhor? Se não está, arrependa-se enquanto é tempo. Se não está, prepare-se. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta palavra foi dada para Israel, mas é a mesma palavra que é dada para todos nós ainda hoje. Se você não está preparado para encontrar-se com Deus, prepare-se, porque o tempo do Senhor virá. Os muitos falsos cristos que têm aparecido no mundo dão testemunho de que as palavras de Jesus são verdadeiras. As epidemias que assolam o mundo dão testemunho de que as palavras de Jesus são verdadeiras. Os tremores de terra que têm aumentado cada vez mais de intensidade dão testemunho de que as palavras de Jesus são verdadeiras. Sinais no céu e tantas outras evidências apontam de que a vinda do Senhor é certa. Ele virá e nós nos encontraremos com Ele. Mas se você ainda não creu em Jesus, você não pode ter essa esperança, porque só tem essa esperança aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu quero concluir esta palavra na noite de hoje, fazendo uma oração por você e desafiando-o a abrir o seu coração e dizer ao Senhor que você deseja, que você espera, que você quer a sua vinda. E se você não está preparado para isso, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, abra o seu coração para Ele, confesse-o como seu Senhor e seu Salvador, e você também terá a alegria quando Jesus Cristo vier para buscar o seu povo. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, que cada pessoa que está assistindo nesse instante a esta programação possa ser, Paizinho querido, tocada profundamente pelo Teu poder. E se há pessoas crentes, ó Deus, com medo, arranque delas todo medo. Dê a elas, ó Deus, a segurança de que em Cristo elas estão firmadas e não precisam ficar assustadas. Se há pessoas que estão desviadas, que se voltem para o Senhor urgentemente. E se há pessoas que ainda não creram no Senhor, que neste instante se arrependam e creiam nele de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós oramos. Amém. Amém. Prometida está.
Chegamos ao final de mais uma programação. Louvamos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a você que esteve conosco neste culto da Igreja Batista Nova Vida da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Pedimos que você não esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho. E assim você nos ajudará na divulgação do nosso canal e fazer com que a mensagem do Evangelho chegue ainda mais longe. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo domingo.